Os irmãos Noel e Liam Gallagher estão de volta. O Oasis está de volta e você deve estar se perguntando o que eu tenho a ver com isso. Eu estou aqui para falar de grana, faz-me rir, tutu, futebol, marketing e muitas outras coisas. E isso tem a ver com Botafogo. É depois da vinheta. Olá, helenos e helenas, eu sou Társilo Delfim, o Caboclo, estou trazendo mais um conteúdo aqui para você no canal do Caboclo. Não perca tempo, a primeira coisa que você vai fazer antes da gente começar a bater esse papo aqui agora é deixe seu like, se inscreva no canal e acione o sininho para receber as notificações de conteúdos novos aqui no canal do Caboclo. Seja membro helenos e helenas do canal do Caboclo por apenas R$ 4,99. É isso mesmo, por apenas R$ 4,99, menos do que uma latinha de Coca-Cola, você se torna membro do canal do Caboclo e assiste vídeos como esse aqui em primeira mão. Para você que é membro, você sabe o que eu estou falando. Você já deve ter assistido esse conteúdo aqui antes desse vídeo ter ficado em modo público. Então, você que é membro tem essa vantagem de assistir o conteúdo aqui do canal do Caboclo em primeira mão. Não perca tempo, clique nesse botão aí embaixo, seja membro e torne-se membro helenos e helenas do canal do Caboclo. Você também pode contribuir com o canal do Caboclo, mandando para mim um Pix de qualquer valor para a chave canaldocaboclo@gmail.com, colocando uma mensagem lá com suas sugestões, com suas críticas, com suas dúvidas, tudo que você quiser, escreve lá, que eu faço questão de ler aqui, tanto no vídeo, assim também como posso ler na live que a gente faz agora toda semana aqui no canal do Caboclo, eu e meu querido sobrinho Bernardo Delfim, todas as terças-feiras, às 21h07. Extremamente importante você colocar isso aí na sua agenda. Lives aqui do canal do Caboclo, toda terça-feira, 21h07. Eu estou usando a camisa hoje dessa banda aqui, que é uma das bandas que eu mais amo na vida, que é o Oasis. É uma banda, para quem estava lá na década de 90, acompanhou bastante o desenvolvimento da banda na década de 90, é muito fanático por essa banda aqui, gosta muito dela, ela marcou uma geração, é o meu caso, marcou muito a minha geração. São muitas músicas, né, que me remetem àquele tempo bom, me trazem um sentimento de nostalgia muito legal. Mas o que isso tem a ver, né, com esse canal aqui, o canal do Caboclo? Eu sei que de vez em quando eu dou umas dicas de cinema, falo também sobre música, gosto muito de samba, vocês sabem a minha paixão pela Portela, pelo Boi Caprichoso e por aí vai. Mas hoje eu estou aqui para falar de negócio, para falar de business. Até porque a gente tem visto uma discussão extremamente rasa nesse momento no futebol brasileiro com relação a fair play, e nada mais é do que uma tentativa de barrar a SAF do Botafogo, então de barrar o modelo de negócios da SAF. Vocês estão percebendo isso, eu acho que todo mundo já percebeu, mas eu vou falar isso em mais detalhes numa outra ocasião. O que é importante a gente levar em consideração aqui é o seguinte: a gente tem ouvido demais a seguinte frase sendo repetida: um clube não pode gastar mais do que ganha, ou não pode gastar mais do que arrecada. E essa frase, ela contém muitas coisas, muitas informações, numa frase que é muito simples, tá? Primeiro, um clube, e a gente tem que questionar o que é clube, não pode gastar, a gente tem que entender o que é gastar, mais do que arrecada. E aí a gente tem que entender o que é arrecadar. Clube, gastar, arrecadar. Então, hoje, eu vou focar em apenas uma dessas perninhas aí, dessa frase, que é a arrecadação, tá? E o que eu vou fazer? Eu não vou mostrar para vocês logo de cara como é no Brasil. Eu vou mostrar para vocês, obviamente, modelos de sucesso, tá? A gente recentemente teve um jogo da NFL aqui no Brasil e a gente fica se perguntando assim, quão longe que a gente está de repente ter um jogo do Campeonato Brasileiro ou de uma possível liga que venha a ser formada no Brasil, nos Estados Unidos ou, sei lá, na Inglaterra, na Alemanha, na China, na Coreia, no Japão. Quão longe que a gente está disso, né? Quando eu faço essa pergunta, você automaticamente já tem uma resposta. A gente está a 100 anos-luz, pelo menos, se é que um dia isso terá a chance de acontecer. Eu entendo perfeitamente o que você está sentindo e o que você está pensando nesse momento. Mas eu vou tentar mostrar para vocês aqui que meu lado otimista às vezes fala muito alto e pode ser que a gente não esteja tão distante assim quanto a gente imagina que esteja, né? Que nós estejamos.
E, obviamente, que eu vou pegar, então, os melhores exemplos, né, com relação ao que a gente pode chamar de arrecadação. Então, vamos lá, vamos começar a bater um papo aqui. A primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é o seguinte: quando a gente fala de arrecadação, a gente está falando de receita, né, obviamente. E todo mundo já sabe mais ou menos o beabá das fontes de receitas dos clubes hoje em dia, né? O clube, ele arrecada dinheiro com merchandising, que é licenciamento da sua marca, quando você compra, sei lá, um chinelo que está ali com a marca do seu time, o clube, se aquilo ali é um produto oficial, se está licenciado, o time está recebendo também, está recebendo recursos, né, oriundos daquilo ali. Venda de camisa, né, o fornecedor de material esportivo, tudo isso está dentro do merchandising, né, tudo aquilo que leva a marca do clube. Transferências, né, que é transferências de jogadores, né? Hoje em dia, o volume de dinheiro feito com transferências de jogadores em alguns lugares já é maior, inclusive, do que os direitos de transmissão. Aqui no Brasil, poucos clubes conseguem isso. O Flamengo e o Palmeiras hoje arrecadam mais com vendas de jogadores. O Atlético Paranaense, recentemente, por causa da venda do Vitor Roque, conseguiu arrecadar mais com venda de jogador do que com direitos de televisionamento, né, direitos de transmissão. E a tendência é que isso cresça cada vez mais. Por isso que os clubes precisam sempre investir em base, né? Match Day, quando a gente fala de Match Day, que antigamente a gente chamava de bilheteria. Por que agora a gente usa o termo Match Day em inglês? Né? Não é para ficar uma coisa mais pomposa, ou uma coisa mais metida, com linguagem corporativo, não se trata disso. É que Match Day não é só a bilheteria, é tudo aquilo que envolve o antes, durante e depois de um jogo, no momento que você vai ter o seu ponto de contato, né, com o estádio ou com uma partida de futebol. Você sai da sua casa, quando você chega, tem o entorno do estádio, pode ser que você tenha ali quiosques oficiais do clube espalhados no entorno do estádio, você já pode começar a consumir coisas do clube, ou então quando você entra no estádio, você, obviamente, você pagou ali também o seu ingresso, ou então você é sócio-torcedor. Sócio-torcedor, por exemplo, conta muito no Match Day. Aliás, existe também o consumo lá dentro do estádio, bares, restaurantes, tudo aquilo que você consome no dia do jogo, tudo aquilo que está relacionado ao jogo em si, no Match Day ali, aquilo ali é receita de Match Day. Direitos de transmissão, né? Não precisa nem dizer aqui que é quanto que empresas pagam para transmitir os jogos, e os patrocínios, né, que são patrocínios diretos, e por patrocínio direto aqui a gente pode falar de patrocínios que vão na camisa, naming rights, né, que são os direitos de uma empresa colocar, a empresa compra os direitos de colocar o nome dela no estádio, né, o Química Arena, Morumbis, por exemplo, o próprio Allianz do Palmeiras e por aí vai. Essas aqui são as fontes de receita, na verdade, que são geralmente mais clichêzinho, aquelas que são mais previsíveis, aquelas que todo mundo já sabe meio que de cor quais são. E eu quero mostrar para vocês como andam o volume dessas receitas na Europa, né, no mercado europeu, que é o maior mercado do mundo, o mais consolidado do mundo, para que a gente consiga entender o que funciona, por que funciona lá do jeito que funciona e por que aqui a coisa não anda, por que não funciona e o que precisa ser feito para poder funcionar. Então, a primeira coisa que eu vou trazer aqui para vocês são figuras, né, são números de receitas que os clubes, que os grandes clubes, os maiores arrecadadores do continente europeu têm, e por segmentos aqui. Por exemplo, fornecimento de material, que é o contrato com os fornecedores de material. O Real Madrid, né, tem a maior arrecadação, isso aqui é anual, tá? Esses números aqui são anuais. O Real Madrid está no topo da lista com 754 milhões de reais, tudo convertido para real, obviamente, e o fornecedor é Adidas, logo em seguida o United com 665 milhões de reais, depois o Paris Saint-Germain com a Nike com 503 milhões de reais, depois o Furabolo, eu chamo de Furabolo porque é a Puma, né? É a única empresa, além de Nike e Adidas, que está no top 6, tá? Arrecadando o City, pagando para o City 481 milhões de reais ano, e a Nike pagando para o Chelsea 443 milhões de reais ano, e a Adidas pagando para o Bayern 377 milhões de reais ano.
Só quero fazer um ponto aqui, que isso aqui são valores anuais. Porém, o maior contrato de todos aqui é o do United, que vence em 2035 com a Adidas. É o maior contrato de todos aqui, o maior volume também de dinheiro. Olha só a bagatela que esses clubes arrecadam somente com fornecimento de material. E por que esses clubes arrecadam tanto com fornecimento de material? Porque todo mundo quer brigar para fornecer material e quer pagar tanto para fornecer material para esses clubes. Porque para esses clubes aqui, eles não estão circunscritos na Espanha, não estão circunscritos à Inglaterra, não estão circunscritos à França, não estão circunscritos à Alemanha. Esses clubes aqui vendem no mundo inteiro. Você, por exemplo, conhece algum garoto ou algum amigo seu que tem camisa de um desses clubes aqui ou de algum outro clube europeu muito famoso também, muito grande também. Todo mundo tem. É impossível você encontrar. São raríssimos os casos hoje em dia de pessoas que não têm camisas de clubes europeus. Com merchandising e vendas de camisa, e aqui está incluído também o licenciamento de produtos, tá? O topo da lista é o Barcelona, com 1,132 bilhões de reais de arrecadação anual com merchandising e vendas de camisas. E aí vem a lista, logo em seguida o Real, o Bayern, depois o Liverpool, depois o United e depois o Paris Saint-Germain. Nota que o Paris Saint-Germain é um clube que não conseguiu ganhar nada a nível europeu ainda, mas é praticamente hegemônico na França, né? Muito difícil competir com dinheiro do Paris Saint-Germain, mas nem sempre foi assim. O Paris Saint-Germain, antes de ser comprado pelo Sheik lá, não conseguia girar a roda dessa maneira, não conseguia arrecadar essa grana toda dessa maneira. A roda começou a girar a partir do momento que leva para lá Neymar, leva o Messi, tinha o Mbappé como o grande garoto propaganda do clube, né? E agora vai passar sufoco, porque com a saída do Mbappé, do Paris Saint-Germain, inclusive os direitos de transmissão do campeonato francês caíram vertiginosamente em valores. Isso afeta o grupo Eagle, porque afeta o Lyon, né, também. Mas, enfim, o que é importante a gente focar aqui, olha só a arrecadação somente com vendas de camisas e merchandising por ano que cada um desses clubes tem. Aí você entende, por que arrecada tanto dinheiro? Porque, mais uma vez, esses caras não estão vendendo camisa, como eu falei anteriormente, nos países onde eles disputam seus campeonatos. Eles estão vendendo no mundo inteiro, porque a praça deles, digamos assim, é o mundo inteiro. Match Day, né, que é aquela arrecadação que eu falei para vocês, que engloba bilheteria e todo o consumo antes, durante e depois de um jogo de futebol, com tudo aquilo que está relacionado ao clube, com produtos relacionados ao clube, ou então com bares e restaurantes também. Presta atenção na arrecadação do Barcelona, tá? É 1,149 bilhões de reais. Vou repetir, 1,149 bilhões de reais, quando jogava no Camp Nou, e levando-se em consideração que o Camp Nou tinha capacidade para 90 mil pagantes, mais ou menos, e o Camp Nou está passando por uma reforma. O Barcelona vai jogar em outro estádio durante esse tempo todo de reforma do Camp Nou. O Paris Saint-Germain com 962 milhões, o Tottenham com 850 milhões. Tá vendo? É a primeira vez que o Tottenham aparece entre os seis, entre o top 6 aqui, e apareceu em Match Day. Por quê? Por causa da construção do novo estádio, que é simplesmente uma coisa fabulosa. O estádio do Tottenham, que ampliou absurdamente a capacidade, e o estádio está sempre lotado, tá? E também pela capacidade que o clube tem de comercializar seus produtos durante os dias de jogos, né? Ou seja, muito mais gente lá dentro consumindo e, obviamente, você vai jogar as receitas lá nas alturas. Depois o Real Madrid, com 843 milhões e com estádio, né, com Santiago Bernabéu novinho em folha, todo reformado, com teto retrátil, com gramado que você coloca debaixo do chão, né? Você consegue retrair o gramado também para fora. Quando tem show, você troca de piso, né, digamos assim. O United, com Old Trafford, que está caindo aos pedaços e que vai ter um estádio novo sendo construído pelo Jimmy Ratcliffe, pela Ineos, com 806 milhões ainda de reais de arrecadação, e o estádio sempre lotado, mesmo o clube numa draga há 15 anos, né? E o Bayern, que é também fenomenal, com 762 milhões, isso porque o Bayern joga um campeonato de um time só, e que raramente você vê algum time desafiando, como foi o caso do ano passado, do Leverkusen, da temporada passada. O Leverkusen foi campeão invicto na Alemanha,
E isso é muito raro de acontecer, quando no máximo, é o Borussia Dortmund que está sempre ali incomodando o Bayern, né? Mas olha a arrecadação do clube, como é que é em match day. Patrocínio de camisa, né? Aí eu estou falando especificamente do patrocínio que vai na camisa. E aqui os respectivos patrocinadores, o maior contrato de todos no mundo, do United, com 395 milhões de reais anuais, tá? Que é da Snapdragon, que é da Qualcomm, que é uma empresa de microchip, né? Provavelmente você tem o microchip da Qualcomm no seu celular aí, e pode ser que seja o Snapdragon. A Emirates, que paga para o Real Madrid 375 mil por ano. Spotify, que paga 367 milhões para estampar sua marca na camisa do Barcelona. Barcelona, que até uma década atrás era um clube que se gabava de não precisar ter patrocínio de uma empresa na sua camisa. Hoje em dia não dá para abrir mão desse tipo de receita. A Qatar Airways, que patrocina o Paris Saint-Germain, com 345 milhões. O Standard Chartered, que é um banco, né, inglês, que patrocina o Liverpool com 322,5 milhões. E a Etihad. Etihad é a empresa aérea também, que paga para o Manchester City 290 milhões de reais por ano. Esses números aqui estão bem atualizados, são de abril de 2024. E o que eu quero chamar a atenção de vocês é que no top 10 dos clubes com a maior arrecadação, todas essas fontes aqui, esses links que eu estou colocando aqui na tela, todos eles vão ficar disponíveis para vocês aí depois na descrição do vídeo. Só vocês, depois que vocês assistirem o vídeo, dá um pulinho na descrição, dá uma olhada lá se vocês quiserem os números com mais detalhes, tá? Chama a atenção que do top 6 aqui, tá? A gente tem 3 empresas aéreas, Emirates, a Qatar e a Etihad, uma empresa de tecnologia de chip, que é a Qualcomm, com a Snapdragon do United, uma empresa de tecnologia, que é a Spotify, e um banco, que é o Standard Chartered. Do top 10, tá? Do top 10, somente uma equipe é patrocinada por uma Bet, que é a Internacional de Milão, patrocinada pela Betson. Apenas uma. Olha que interessante. Se a gente for olhar para o Brasil, a maioria esmagadora dos clubes é patrocinado por bets. O que acontece? Que no Brasil só as bets se interessam por patrocinar os clubes e empresas aéreas de cunho internacional, como por exemplo a Emirates, ou a Qatar, ou Etihad, ou grandes empresas de tecnologia como a Snapdragon, né, como a Qualcomm, nesse caso, Spotify. Por que grandes bancos, né, com exceção do Flamengo, que é patrocinado por um banco semi-estatal, né, que é o BRB, né, que é de capital misto, mas é um banco lá do Distrito Federal, né, mais uma vez dinheiro público entrando na brincadeira aí, né, fair play, né, Landim, das certidões negativas, teve que fazer várias coisas lá para conseguir pagar o Flamengo em 2005, como você mesmo falou lá no Charla Podcast, né, você teve que cortar um dobrado, não podia nem estender o assunto, senão a polícia batia na sua casa. Pois é isso aí, assim que funciona. Para vocês verem o que acontece, né, que grandes empresas não patrocinam os clubes brasileiros, ou empresas internacionais não patrocinam os clubes brasileiros, né? Por que será? E aí a gente vem para o Oasis, né? E eu quero destacar isso aqui, é o seguinte: esse aqui é o lançamento, e como a gente está falando de arrecadação, né, de receitas, de aumento de receitas, a gente está falando aqui de uma maneira nova de se alavancar receitas, de você conseguir fazer com que o clube gere cada vez mais receitas, tá? Um clube como o Manchester City, hoje, ele já tem um alcance global, obviamente que tem. Aqui no Brasil, por exemplo, muitas crianças saem por aí com camisa do City. Muitas crianças dizem torcer para o Manchester City, inclusive, por quê? Porque tá o Guardiola lá, tá o Guardiola ganhando tudo, tá o clube, né, super campeão na Premier League, é uma torcida que cresce muito no Reino Unido, mas que se dependesse somente do tamanho da sua torcida no Reino Unido, ficaria extremamente limitado, né? E ele sempre seria engolido pelos outros clubes, como Manchester United e Liverpool, que são muito mais populares do que o Clube Azul de Manchester, né? E aí, onde que entra o marketing? Justamente na capacidade que eles têm de gerar novas receitas e gerar novos negócios e gerar novos públicos. Isso é extremamente importante, tá? Eu não sei se vocês sabem, mas eu falei no começo desse vídeo que os irmãos Noel e Liam Gallagher
né, que eram os dois irmãos que formavam a banda Oasis, se reuniram, né, anunciaram recentemente que vão se juntar novamente para reativar a banda, e vai ter uma turnê, inclusive, no Reino Unido. Muita gente acredita que a turnê nem chega no final porque eles vão brigar antes. Eu duvido, eu acho que eles chegam no final, e eu acho que chegou o momento deles não somente fazerem essa turnê do Reino Unido, que eu acho que é o piloto para eles, mas se der tudo certo, se eles se derem bem, é muito possível que a gente veja a turnê deles se espalhando para a Europa e se espalhando pelo mundo também, Deus queira, porque gostaria muito de ver o Oasis no Brasil, quem sabe, no estádio Newton Santos, né? Seria uma coisa muito bacana, seria uma coisa muito legal ver o Oasis no Brasil. A banda começou em 91, mas em 94, em 94 eles lançam o que, na minha opinião, né, e de muitos fãs, e na opinião do próprio Noel Gallagher, é o melhor álbum da banda, que é o Definitely Maybe, tá? E o que você está vendo aqui agora é um tributo, uma espécie de uma homenagem do Manchester City ao Oasis, pelos 30 anos do lançamento desse álbum, o Definitely Maybe. E por que o Manchester City resolveu fazer esse tipo de ação com o Oasis? Primeiro, o Oasis é de Manchester. E segundo, os irmãos Gallagher são fãs fervorosos, são torcedores fervorosos do Manchester City. Inclusive, antes do clube ser comprado pelo Grupo City, né, o Noel era um dos investidores do clube, ele era um dos donos do Manchester City. Então, a relação deles com o clube é extremamente forte. Então, o clube resolveu fazer uma homenagem aos 30 anos, né, do lançamento do álbum Definitely Maybe, justamente no momento em que a banda retoma suas atividades e que a banda está sendo falada no mundo inteiro. Então, isso é uma espécie de uma carona? É oportunismo? Sim, é uma baita de uma oportunidade de negócio. E uma baita de uma oportunidade de falar com fãs que não são necessariamente torcedores do clube. Por exemplo, eu não gosto do Manchester City, né? Todo mundo sabe, eu sou, obviamente, fanático, roxo fanático, botafoguense, mas eu também torço para o United na Inglaterra. E ter que falar do Manchester City, para mim, é extremamente doloroso. E principalmente quando o clube deles alcança um sucesso tão grande e emplaca um golaço desse, como eles estão emplacando aqui agora. Tá? Olha para essa imagem como uma imagem extremamente icônica, porque quem você está vendo com o violão ali na mão é o Guardiola. Quem está deitado aqui na frente é o Walker. O Ederson, o goleiro da seleção brasileira, está ali no fundo. Tem uma jogadora do time feminino também. O Kusevich está ali, sentado na cadeira do lado do Ederson. E agora, olha que coisa interessante. Essa é a capa original de 1994 do Definitely Maybe. Então, eles reproduziram a capa do álbum na peça de lançamento, e até a fonte eles utilizaram, né, para chamar essa nova coleção, que é o uniforme de jogo, terceiro uniforme de jogo, de Definitely City. Tá? Isso é uma ação da Puma, obviamente, da Puma com o City. Né? E agora eu quero chamar a atenção para vocês, né, das cores da capa, tá vendo? Tudo meio amarelado, meio azulado, claro. E essa aqui é a camisa. A camisa ela segue basicamente os mesmos padrões de cores, né, da capa original. Olha que refino, olha que cuidado, olha como tem uma história sendo contada nessa camisa. A camisa até parece que está meio encardida, né? Assim como estava encardido também o apartamento original onde a foto foi feita, tá vendo? E tudo seguindo a mesma cor, porque tem uma história sendo contada nessa camisa, né? Uma história de 30 anos sendo contada nessa camisa. E eles são tão cuidadosos, né, com o lançamento da coleção, porque não é só uma camisa, é uma coleção completa. Eles são tão cuidadosos com isso que eles fizeram, eles pegaram várias roupas, né, que os irmãos utilizavam ou utilizam ainda, pegaram o vestuário deles, né, que eles geralmente se apresentam, e transformaram em peças da coleção. Essa aqui é uma foto do Noel posando aí com um casaco azul, meio claro que não é do City, né? E eles fizeram um casaco muito parecido com esse do Noel, porém com a marca da Puma, com a logo do City. Dá uma olhada no Noel de óculos escuro aqui também. Esse tipo de camisa com dois bolsos, assim, com golas grandes, assim, foi muito utilizado nos anos 90. Isso tem uma pegada muito
proletária, muito working class, que é a cara de Manchester. Esse tipo de camisa, esse tipo de roupa, assim, parece que você está vendo um trabalhador de fábrica, né, usando essa camisa. É mais ou menos assim que o Noel e o Liam se vestiam exatamente assim, fizeram justamente a camisa do City social, com esse recorte, né, com esse tipo de recorte. O Liam é reconhecidamente um cara de muito estilo, mas é um cara de muita personalidade também. E ele adora parca, ele sempre usa parca. Parca é esse casaco grandão, né, que te protege bastante de chuva, de frio, né, essas coisas que são muito comuns na Inglaterra. Independente de moda, independente de época, se tá na moda, se não tá, o Liam sempre vai utilizar. E essa foto que vocês estão vendo do Liam aí do lado é do clipe de uma das músicas do Oasis, que é Do You Know What I Mean? E eles fizeram uma parca justamente do mesmo estilo do Liam com a marca. Eu vou mostrar para vocês a página, né, da coleção, né, só para vocês terem uma ideia de como são comercializados e valores também. Essa é a camisa oficial de jogo, a terceira camisa. Você também pode comprar a camisa com o box da banda, né? Na verdade, o box com todos os CDs da banda, né? Com todos os discos da banda. Aquela camisa do Noel custa $160, né? A camisa com o box custa 140. Você tem os casacos também, aquele casaco que eu falei. Os nomes, tá? A fonte é a mesma fonte do CD, é a mesma fonte do álbum, tá? Onde estava escrito lá o Definitely Maybe. Olha lá, é a mesma fonte, o número também segue. Tudo isso com muito cuidado, sendo feito com muito cuidado, de uma forma extremamente meticulosa. Isso aqui é um tipo de uniforme que era muito comum nos anos 90, também esses uniformes que o Depp adora, que são feios, são horrorosos, assim, ninguém acha bonito, mas todo mundo quer ter, né? E por aí vai, são as várias camisas, né? Vocês veem que é uma coleção inteira, que são shorts, são calças, bonés, chapéu, né? É uma coleção, a camisa polo social, mochila, né? A parca que eu falei para vocês, a bola também, fazendo uma espécie de uma alusão àquele globo que está no cenário deles lá, né? E por aí vai. Olha só, que baita de uma coleção. E é isso. E o que acontece? Se você é torcedor do Manchester City, obviamente que você tem muita chance de gostar do Oasis. Mas não necessariamente quem gosta do Oasis pelo mundo afora é torcedor do City. Mas muita gente que gosta do Oasis nem liga para futebol ou então torce para outro time e nem torce para nenhum time inglês. A partir do momento que eles associam a imagem do Oasis ao Manchester City, muita gente, inclusive, pode querer comprar uma camisa promocional do City, né, por causa dessa alusão ao Oasis. Isso que a gente chama de sportainment, ou esporte e entretenimento juntos, né, que é uma fusão dessas coisas. E, de certa forma, o Botafogo já vem até namorando com esse tipo de estratégia, com esse tipo de marketing. Todo mundo viu no estádio Newton Santos recentemente, no jogo contra o Fortaleza, houve uma intervenção, houve uma ação no Botafogo do filme Os Fantasmas se Divertem, que foi lançado na semana do jogo contra o Fortaleza, onde a gente teve no estádio, lá passeando pelo estádio, o personagem do Fantasma se Diverte, e a gente viu uma atriz, inclusive, fazendo uma chamada, né, com relação ao filme, e no final do filme dizendo, vamos Botafogo. Isso porque o filme pertence à Warner, é um filme da produção da Warner, e aí é interessante mencionar isso, porque a Warner é uma das empresas que está brigando por mais um pacote da LFU, né? E se ela conseguir comprar mais um pacote da LFU, provavelmente ela vai distribuir os jogos no Brasil pelo canal TNT, que pertence a ela, ou então também pelo canal, pela plataforma Max, né? Pela plataforma de streaming Max, né? Antigo HBO Max. Então, a gente vai vendo como é que as coisas vão se ligando, como é que essas ativações vão sendo feitas, como é que entretenimento e esporte vão dialogando entre si, e como isso aqui tem capacidade, na verdade, de gerar divisas, de gerar dinheiro, de gerar receita, né? Coisas que, quando a gente olha para os outros clubes brasileiros, né, como eles estão atrás, né? E por que eles estão reclamando, né, tanto do Botafogo, da capacidade que o Botafogo tem, na verdade, não é de gastar mais do que arrecada, é de vir arrecadar
muito mais da capacidade que esses clubes vão ter de competir, porque eles são simplesmente viciados em um modelo. E esse modelo é justamente esse aqui que eu quero mostrar para vocês. É o modelo que a Globo criou, né, que cristalizou o futebol brasileiro e confinou o futebol brasileiro de uma maneira que apenas meia dúzia de clubes conseguem se beneficiar. Obviamente, né, ela tem um compromisso dela com as empresas de publicidade que compram, né, que pagam para anunciar na TV, né, tanto na Globo, no Premiere, no Sport TV. E ela precisa entregar audiência para essas empresas de publicidade. Então, para ela, quanto mais audiência, melhor. Ela não tem, a Globo, por exemplo, não tem um compromisso com justiça de distribuição de dinheiro, de direitos de transmissão. Ela tem um compromisso com o seu mercado publicitário de entregar a melhor e maior audiência possível para quem está comprando os produtos dela, como, por exemplo, o Campeonato Brasileiro ou o futebol brasileiro, que era de exclusivo domínio e monopólio da Rede Globo. Então, ela visa sempre mais torcedores, ou seja, então ela vai focar nos clubes de massa ou nos clubes de maior torcida, como Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, né, e por aí vai. E aí, esses clubes passam a formar o card dela de clubes de preferência. Né? Independente do que esteja acontecendo no mundo, no Brasil, ela sempre vai ter Flamengo e Corinthians, ou tinha, pelo menos, Flamengo e Corinthians passando na TV para todo o Brasil, sem exceção. Se você está lá no Acre, se você está no Amazonas, se você está em Roraima, se você está no Ceará, se você está no Chuí, no Rio Grande do Sul, não interessa. O que importa é que Flamengo e Corinthians vão estar, Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, eles sempre vão estar na sua telinha, tá? Porque eles se tornam os clubes de preferência. Se eles são os clubes de preferência, além das transmissões de futebol, nos programas esportivos também, eles sempre vão ter muito mais exposição. Eles sempre vão ficar 1 hora falando de Flamengo para depois falar 2 minutos de um clube como o Botafogo, ou de um clube como o Fluminense, ou de um clube como Fortaleza, quando falam, né, desses clubes. Pelo menos a Globo Nacional. Obviamente que você tem as retransmissoras, né, locais, que aí, obviamente, vão falar dos clubes locais. Mas se você olhar a grade nacional, eles nunca vão dar nenhum tipo de cobertura significativa, ou pelo menos que chegue perto dos clubes preferenciais deles. Logo, os clubes preferenciais vão estar muito mais expostos. Eles se tornam alvo preferencial do mercado publicitário, que vai colocar muito mais dinheiro nesses clubes através dos seus patrocínios, vão querer muito mais exposição, obviamente, porque esses clubes vão ter muito mais inserção, né, na televisão. E se eles têm muito mais inserção, se eles têm patrocínios mais gordos, é muito mais dinheiro entrando, logo eles conseguem formar times muito melhores, né? E quando eles conseguem formar times muito melhores, eles conseguem também vender jogadores por um valor muito mais alto. Lembra que eu falei para vocês que a transferência de jogadores hoje corresponde a uma fatia significativa da receita dos times, principalmente para clubes como Flamengo, Palmeiras, o próprio São Paulo, né, o próprio Fluminense também, né, que tem muito a simpatia do Grupo Globo. E aí o que acontece? Esses clubes vão arrecadar cada vez mais. Né? É muito difícil, por exemplo, para outros clubes que não estão nesse ciclo, que não estão no sistema, digamos assim, conseguir vender seus jogadores, porque esses jogadores não estão expostos, né? Não estão na vitrine, né? Ou pelo menos não estão nas melhores vitrines. É como você entrar numa loja e as melhores roupas, as roupas mais caras estão ali na vitrine da frente. Mas para você achar, né, aquela roupa maneira mesmo, legal, que combina com aquilo que você gosta, com aquilo que você quer, você tem que ir lá no fundo da loja procurar numa arara que está lá na promoção para você pagar um bom preço para conseguir. E aí, obviamente, eles formando times melhores com muito mais investimento, esses times ganham muito mais títulos. Se eles ganham muito mais títulos, eles conseguem aumentar a sua base de torcida, conseguem muito mais torcedores. Só que para isso aqui acontecer, o mercado precisa ficar fechado dentro desse sistema aqui, tá? Porque se quebra esse sistema aqui, eles precisam brigar em mercados onde eles não vão falar necessariamente com torcedores, mas vão falar com outros consumidores. E é justamente por isso que eu volto sempre a insistir que a Globo confinou o futebol brasileiro num cercadinho e cristalizou as relações de poder no futebol brasileiro. É por isso que Flamengo e Palmeiras sentavam-se à mesa e exigiam, por exemplo, e Corinthians também, e exigiam
cotas cada vez mais absurdas, ganhando 10 vezes mais, 8 vezes mais do que os demais, né? Por quê? Porque é um mercado fechado, e sendo um mercado fechado, você não tem como competir. E aí é justamente isso aqui que está sendo quebrado com as negociações da Liga Forte União, quando ela fecha com outras transmissoras, com outras maneiras de mostrar o futebol brasileiro. E eu não estou falando só da Record, que vai passar jogos do Campeonato Brasileiro ao vivo, aberto, em TV aberta. Eu estou falando de players como YouTube, eu estou falando da Amazon, eu estou falando justamente da possibilidade de um Mercado Livre via pegar, porque agora o Mercado Livre tem o Mercado Play. Lembrando, o Mercado Livre vai investir no mercado brasileiro algo em torno de 23 bilhões de reais no próximo ano. Pode ser que o Mercado Livre se torne um alvo preferencial de um patrocínio master de uma camisa, ou então até mesmo para ser name rights, de comprar um name rights de um clube, de um estádio. Né? O Botafogo tem a possibilidade agora de alavancar suas receitas com name rights, porque o Botafogo não tem ainda. O contrato do Botafogo com a Parimat está se encerrando. Seria muito interessante o Botafogo, de repente, ter uma empresa de tecnologia, né, estampando a sua camisa com patrocínio master, principalmente porque o Botafogo já começou a fazer a sua internacionalização de marca. A ativação, por exemplo, junto com a Warner, Os Fantasmas se Divertem, é um exemplo disso. O fato do Botafogo transmitir seus jogos pela plataforma do YouTube na Botafogo TV para fora do país, independente de já haver um contrato ou não, mas o Botafogo já saiu na frente com relação a isso, já indica, né, que o Botafogo está buscando abrir outros mercados, e quando você abre outros mercados, acontece justamente aquilo que eu tinha mostrado para vocês lá no começo. Você tem patrocínios de camisa muito maiores, né, porque essas marcas querem aparecer para o mundo inteiro e não somente para um mercado fechado. Você arrecada muito mais em bilheteria, né, porque você vai ter times melhores, muito mais competitivos e sempre podendo ganhar campeonatos, e você também pode ter uma experiência muito melhor no estádio. Você arrecada muito mais com vendas de camisas, com merchandising, produtos licenciados e ações como essa que o Manchester City fez com o Aces. Você consegue também patrocínios muito melhores com fornecimento de material, fornecedoras de material, porque o seu material vai estar sendo distribuído no mundo inteiro, e você consegue diversificar e sair desse menu de fontes de receitas, como é o caso do Manchester City, fazendo justamente isso. Ou seja, você quebrando o ciclo vicioso que entrou o futebol brasileiro com esse sistema aqui que a Globo criou. Quando você quebra com esse ciclo vicioso aqui, você cria novas oportunidades de negócio, e é justamente isso que eles estão apavorados. E isso você pode ver nas palavras do presidente do São Paulo recentemente, falando que os clubes precisam ser do tamanho de sua torcida, e como aquele transjornalista, né, do UOL, eu vou chamar de transjornalista porque ele se transforma em jornalista, porque na verdade ele é apenas um torcedor, dizendo exatamente a mesma coisa, que os clubes deveriam ser somente aquilo que eles são representados pelo tamanho de sua torcida. E eles falam isso por quê? Porque eles estão defendendo justamente aquele modelo ali crítico, aquele modelo bem cristalizado de futebol confinado que a Globo criou no Brasil. E a gente quebrou, né, com esse ciclo. Agora, o que virá a partir de agora, a gente precisa ficar muito atento. Quem tiver mais competência vai conseguir pegar as melhores oportunidades que o mercado oferece, principalmente quem tiver competência para falar com o mundo e não falar somente com o seu próprio torcedor. O segredo aqui, gente, é não falar apenas para convertidos, mas converter, né, outros públicos, outras pessoas, né, que nesse momento não têm os olhos voltados para você. É isso que o Botafogo está buscando, é isso que vários clubes deveriam estar buscando, mas embarcaram no discurso fácil, né, do fair play, segundo Landim, o fla play. Na verdade, o próprio Landim já deu seu cavalo de pau, dizendo que ele apenas fez um comentário sobre fair play e que, na verdade, a gente precisa barrar esse modelo multiclubes, porque senão o Brasil vai virar uma barriga de aluguel, quando, na verdade, o Brasil é uma barriga de aluguel do futebol europeu, e a única maneira de deixar de ser é o Brasil competir com o futebol europeu, porque qualidade tem para isso, só não tem organização e também não tem honestidade por parte dos dirigentes brasileiros, que insistem, né, em ganhar aquilo ali que é pequeno. Insistem assim, eu vou pegar a maior fatia do bolo. Quando você compara o nosso bolo
com o bolo dos outros, o nosso é só uma empadinha pequenininha, mas eles estão satisfeitos com isso. O Botafogo não. O Botafogo quer quebrar esse ciclo e finalmente expandir sua marca pelo mundo afora. Por isso que eu falo, dá para chegar na China, dá para chegar na Coreia, dá para chegar no Japão, dá para chegar nos Estados Unidos. Quem sabe a gente não tem um Botafogo jogando nos Estados Unidos daqui a algum tempo, assim como a NFL fez no Brasil. Quem sabe a gente não tem um Botafogo jogando de novo contra o Crystal Palace ou então contra qualquer outro time, talvez contra o Everton, na Inglaterra, num jogo de pré-temporada, ou até mesmo num jogo de campeonato, jogando Botafogo com algum outro adversário, talvez um Botafogo e Corinthians, né? Se o Corinthians tiver o entendimento da internacionalização da sua marca. Olha o barulho que eles estão fazendo com o Memphis, com a contratação do Memphis, a contratação repercutiu no mundo inteiro. Então, é extremamente importante, principalmente para os clubes da LFU, que não embarquem nessa conversinha fiada, entendeu, seu Marcelo Paes? Que não embarquem nessa conversinha fiada do Landim e que consigam entender de uma vez por todas, de maneira madura e profissional, que o céu é o limite quando você consegue reunir todas as ferramentas necessárias para fazer com que o seu clube se desenvolva e busque novos mercados e busque novos horizontes. Se você gostou desse vídeo, eu peço para vocês que deixe seu like, se inscreva no canal e acione o sininho para receber as notificações de conteúdos novos aqui no canal do Caboclo. Seja membro helenos e helenas aqui do canal do Caboclo por apenas R$ 4,99, menos do que uma latinha de Coca-Cola. Envie um pix para o canal do caboclo@gmail.com se você quer contribuir cada vez mais com o crescimento do canal, mandando também mensagem, sugestão, crítica, dúvida, o que você quiser. E não se esqueça, live do canal do Caboclo todas as terças-feiras, às 9 e 7 em ponto. Eu vou ficando por aqui, você já sabe, no canal do Caboclo. Se tem bambu, tem flecha. Um grande abraço. Tchau.